As mídias sociais são verdadeiras vias de mão dupla. Para as pessoas de bem, ela aproxima aqueles que estão distantes, ajudam a divulgar informações importantes, dentre milhares de outras coisas que podemos fazer através delas. Mas, infelizmente, tudo aquilo que facilita a nossa vida acaba facilitando também a vida de pessoas não tão bem intencionadas e desocupadas, que podem até achar as suas piadinhas de mau gosto engraçadas. O problema é que muitas dessas piadinhas, dessas brincadeiras, acabam passando do limite, e muito, e transformando algo bom em uma arma letal. E foi uma dessas brincadeiras de mau gosto, ou como chamamos hoje, fake news. Nesse caso, eu creio que a gente possa atribuir a isso sim, fake news, que essa trágica história que eu vou contar agora aconteceu. Alguém, não se sabe quem, que estava lá sem nada de interessante para fazer, resolve que seria engraçado começar uma mentira dessas que a gente já sabe que se você falar para uma pessoa, vai crescer e viralizar. E quando isso acontece, acaba muito mal. Algumas pessoas parecem sentir um prazer estranho em ver o pânico instaurado entre a população e não consegue medir as consequências. Eu não sou chata, gente. Eu amo pessoas de bem com a vida. Inclusive, esses dias atrás, vi um cara de motocicleta com um capacete de coelho, mas aqueles grandes mesmo, tipo de fantasia. E eu achei aquilo hilário. Eu amo pessoas que gostam de levar alegria, de tirar risada dos outros, desde que aquilo não vá trazer nenhuma consequência nem causar mal para ninguém. Mas esse ano, 2024, completou 10 anos de uma barbárie no Guarujá, cidade litorânea de São Paulo, que, na minha opinião, só prova o quanto as pessoas ainda precisam evoluir. Tudo começa quando um engraçadinho resolve falar que tem uma sequestradora na cidade e que ela atraía crianças com doces. Ninguém sabe exatamente onde isso começou. Acredito que só a pessoa mesmo vai saber que foi ela. E, como aquela máxima, quem conta um conto aumenta um ponto, essa história foi crescendo e foi aumentando e ficando cada vez mais enfeitada. De repente, essa sequestradora, ela já virou uma bruxa que sequestrava as crianças para rituais. E esse tipo de coisa costuma sim causar bastante medo, não só em nós adultos, ou melhor, se causa em nós adultos, imaginem nas crianças, que não queriam mais ir para a escola, não queriam nem brincar na frente de casa. Então, a comunidade fez um pedido para uma página do Face chamada Notícias do Guarujá, que tinha mais de 50 mil seguidores. O pedido era para que eles noticiassem isso, alertando a população. O problema é que eles fizeram isso sem sequer fazer uma investigação prévia. E quando eu falo em investigação, eu não estou falando um trabalho policial. Eles deviam ter feito o quê? Entrado em contato com a polícia para saber se aquilo de fato era verdade antes de publicar, antes de postar. Assim que o boato foi postado, obviamente para a população deixou de ser um boato e passou a ser um fato. Ninguém podia imaginar que eles iam publicar algo assim tão sério sem ter nenhuma base, nenhum alicerce de que aquilo fosse verdade. E para piorar a situação, algum engraçadinho achou que seria legal colocar nos comentários um retrato falado.
Um retrato falado que, na verdade, é de uma mulher que existiu, num caso no Rio de Janeiro, e isso acho que há mais de 20 anos atrás. A partir desse falso retrato falado, a tal bruxa ganhou vida e o pânico se instaurou. E foi nesse momento que as pessoas perderam qualquer senso de razão e perderam totalmente seu controle. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fabiana, esse é o Lado B, canal onde a gente pode conversar sobre crimes, sobrenatural. Conversar eu falo porque eu amo quando vocês também dão a opinião de vocês, fazem perguntas ou colocam questões que eu não coloquei porque eu não sabia ou porque eu não lembrei. Então, chega de enrolação, roda a vinheta e vamos para mais uma história. Aqui, agora, a gente vai entrar numa esfera bastante delicada. Até onde o racional de uma pessoa pode ir antes que o irracional assuma. E ela retroceda para quando a gente ainda não era civilizado. Esse assunto, que corria através das redes sociais numa velocidade absurda, foi aumentando e causando medo em toda a população do Guarujá, mas principalmente no bairro de Morrinhos. É uma comunidade que é dividida em 4. Tem o Morrinhos 1, 2, 3 e 4. E isso foi mais grave no Morrinhos 4. Quando os administradores dessa página do Face perceberam a proporção que aquilo tinha tomado e que estava inclusive despertando a ira de algumas pessoas, aí sim eles resolvem entrar em contato com a polícia para averiguar se aquela informação realmente era verdadeira, e eles tiveram a informação de que fazia muito tempo que não existia sequer um caso de desaparecimento em toda a cidade do Guarujá. Então o que eles fazem? Eles retiram essa publicação do ar e colocam uma retratação, falando que aquilo foi uma fake news, que eles cometeram um erro, que eles não deveriam ter postado antes de averiguar, que era para as pessoas ficarem tranquilas, porque aquilo não procedia. Mas acontece que mesmo assim, mais uma coisa que não tem explicação, parece que as pessoas que queriam acreditar na mentira, mesmo sabendo que era mentira. E lá no Guarujá, em Morrinhos, vivia uma moça de 33 anos, casada, com 2 filhas, chamada Fabiane, que era uma moça que não levava muito em consideração essas coisas de fofoca e mal estava sabendo dessa história. E no dia 3 de maio, ela acorda e resolve descolorir os cabelos para mudar o visual, para ver se levantava um pouquinho o astral dela, porque ela tinha acabado de ser diagnosticada com transtorno bipolar, o que pode levar uma pessoa de uma intensa felicidade e paz a uma tristeza muito profunda. Mas a agressividade, não, jamais. Depois de descolorir os cabelos, de mudar o visual, a Fabiane sai, dá uma volta de bicicleta, aí ela decide passar no trabalho do marido para mostrar para ele o novo visual. Quando ela chega, ele já tinha acabado de sair, foi a informação que passaram para ela, ele acabou de sair. Fabiane era natural do Rio de Janeiro e seu marido Joilson é da Bahia. Os dois são primos. E só se conheceram no aniversário de 16 anos da Fabiane. Desde então, eles não se largaram mais. Quando Fabiane está voltando para casa, ela passa pela igreja que ela frequenta. Eu não sei falar para vocês qual que foi a denominação, mas eu acho que também não vai diferir em nada na nossa história. Porque
A filha dela tinha esquecido uma Bíblia, então ela foi lá para pegar. Depois ela passa na mercearia onde a irmã dela trabalha para pegar umas frutas. Quando ela tá indo embora, ela para num quiosque e pede um copo d'água. Nesse momento, tem uma criancinha ali brincando e ela oferece uma banana para a criança. Como sempre, em algumas fontes falavam uma coisa, em outras falavam outra. Então, em uma falava que era uma garotinha que vivia na rua, outra fonte falava que ela estava com os pais. Mas a questão é que esse ato de bondade da Fabiane acabou sendo confundido, ou as pessoas era mesmo querendo extravasar. E começaram a falar que ela era a tal sequestradora. E depois, nos depoimentos, eles inclusive falaram que acreditaram que a Bíblia que ela estava carregando fosse um livro de feitiços. A Fabiane tentou explicar, tentou acalmar o pessoal, e alguém conta que de repente um grito feminino sai do meio da multidão e fala: "É ela sim!" E aí, nesse momento, começa uma das maiores covardias que eu já vi na minha vida. São dezenas de pessoas que partem para cima da Fabiane. Amarram, batem nela. Eu vou, vocês já sabem, eu tenho que pesar, ponderar as palavras. Ela é arrastada pelo bairro porque ela já estava quase chegando em casa. Acontece que nem todo mundo que estava ali concordava com aquilo que estava acontecendo. Em entrevistas depois, a gente pode ver algumas pessoas chegaram a pensar que pudesse ser ela sim, mas que não era daquela maneira que eles deviam fazer a justiça, e sim contendo ela e chamando a polícia, que na minha opinião seria o correto, porque na dúvida você não deixa uma pessoa fugir. Então contém, chama a polícia ia esclarecer, problema resolvido. E essas pessoas que não concordaram fizeram isso. Ligaram para a polícia, que chegou rapidamente, junto com o resgate, mas acontece que tinha tanta gente em volta dela que foi muito difícil para a polícia acessar. As pessoas estavam parecendo animais caçando. E tinha muita gente também filmando e ovacionando aquela situação, como se fosse certa, como se fosse bonito. Mas, pelo menos, essas filmagens depois auxiliaram nas investigações. Eu assisti, acompanhei o caso na época, parecia coisa que a gente vê em filme de gladiadores, gente. É abominável o que aquelas pessoas fizeram com ela. Então, no dia 3 de maio de 2014, a Fabiane é socorrida e levada para o Hospital Santo Amaro. Uma dona de casa, tranquila, casada, com uma filha de 13 anos, a Yasmin, com uma filhinha de 1 aninho, a Esther, foi vítima de um linchamento. Existem imagens também do resgate dela, e a Fabiane estava irreconhecível, desfigurada, ela teve traumatismo crânioencefálico, muitos ferimentos mesmo. Então, ela foi levada às pressas e já foi direto para a UTI. Mas com todos esses ferimentos, na manhã do dia 5, infelizmente, a Fabiane não resiste e acaba vindo a óbito, deixando esposo, filhas, pais, vários parentes, vários amigos no sofrimento. E como eu disse, pelo menos, parte daquela população animalesca que filmou serviu para alguma coisa. E 5 agressores acabaram sendo identificados. Depois, claro, de um bom tempinho de investigação,
porque você imagina aquele monte de gente, todo mundo se mexendo, se empurrando. Então levou-se um tempo, mas a polícia conseguiu fazer a identificação de 5 que foram os que de fato ficaram com a Fabiane e fizeram o que fizeram com ela. O resto ficou lá só torcendo. E em outubro de 2016, Lucas Rogério Fabrício Lopes é o primeiro a ser julgado e recebe uma pena de 30 anos de reclusão. Em janeiro de 2017, os outros 4 foram a julgamento. Abel Vieira Batalha Júnior, Carlos Alex Oliveira de Jesus, Jair Batista dos Santos. Esses 3 estão cumprindo 40 anos de detenção. E Valmir Dias Barbosa foi condenado a 26 anos. Eu acredito que a diferença de tempo de reclusão de cada um seja devido à gravidade do que eles fizeram. Em 2022, como eu posso dizer, a explosão, né, do termo fake news, a autora de novelas Glória Pérez, extremamente conhecida, mãe da Dani Pérez, que quando as coisas estiverem mais calmas, que eu espero que algumas coisas parem de acontecer, eu vou tentar trazer um vídeo também, do jeito que vocês sabem que eu gosto de fazer. Organizado, tudo cronologicamente colocado certinho, porque a gente vê muitos vídeos e documentários, eles vão para um ano, depois volta para outro, vira uma bagunça, né? Então, enfim, Glória Pérez escreve a novela Travessia, que foi baseada na história da Fabiane. É claro, né, existe um núcleo de protagonistas, muitas pessoas, né, histórias diferentes, porém a novela foi sim baseada na história dela. A sua filha Yasmin, que quando a Fabiana partiu tinha 13 anos, quando a novela começou a ser gravada, ela estava com 21, ela fala que foi muito difícil reviver tudo aquilo, mas que mesmo assim ela sabia o quanto era importante divulgar aquela situação que tinha acontecido. Eu acho que a Yasmin não teve muita noção da proporção que se tornou o caso da mãe dela, porque chegou a ser conhecido pela mídia internacional. Isso foi falado em outros países, em vários países. Mas é claro que relembrar, fazer com que as pessoas, né, trabalhem um pouquinho o cérebro e lembrem daquilo que aconteceu, pode segurar a onda de muita gente. Mesmo que depois da Fabiane, a gente tenha visto vários outros casos. Inclusive, em 2014, foram 20 casos. Assim como confundiram a Fabiane, as outras vítimas podiam ter sido confundidas também. Então, ao invés de fazer a justiça com as próprias mãos, dá um jeito, imobiliza a pessoa e chama a polícia, que é o correto a fazer. Porque se você vai e parte para agressão, principalmente sem ter certeza, porque às vezes os nossos olhos veem coisas e você não pode nem acreditar no que ele está vendo. Você vê 2 pessoas conversando bem pertinho, você já tira suas conclusões e na verdade não era nada daquilo. Às vezes as pessoas estavam falando um pouco mais perto porque estava barulho. Então, sem conclusão precipitada, gente, isso nunca é legal. A Yasmin fala que achou muito bacana, muito importante voltarem a abordar esse tema. Ela fala que teve bastante dificuldade porque foi como se tivesse acontecendo tudo de novo, que aí os jornalistas ficavam na porta da casa deles, querendo entrevistar, querendo fazer perguntas. Aqueles que, né, sabem abordar, porque obviamente eles devem ter sido procurados, né, pela equipe da Glória. Então, aí ela acabou concedendo essa entrevista.
E ela fala que até hoje ela sofre demais, porque a mãe dela era muito, muito amiga, muito parceira, que ela podia contar com a mãe para tudo. E hoje, né, esse 2022, ela sendo mãe e vendo a filhinha dela brincar com a irmã dela, na época com 9 anos, ela sempre ficava imaginando a felicidade da mãe de ver aquilo, que infelizmente ela foi privada de ver. Hoje, em 2024, Yasmin tá com 23 anos e a Esther com 11. Como seria bom, né, gente, se essas pessoas desocupadas, ao invés de criarem esses boatos que podem acabar mal, ficassem criando esses memes engraçados que não colocam ninguém em risco e que divertem as pessoas sem perigo algum. A gente volta a reviver esses casos para relembrar um fato que a gente espera que não volte a ocorrer. De repente, refrescando a memória das pessoas, elas voltem a pensar um pouco nisso e, caso estejam diante de alguma situação parecida, que se contenham. Eu sempre converso com as pessoas do meu círculo de amizade que o remorso deve ser uma dor das mais pavorosas, quase que comparável ao que sente uma mãe ao perder seu filho, que, na minha opinião, não existe dor pior na face da terra. Só de pensar na possibilidade disso, a gente já quase enlouquece. E o remorso de você não poder consertar uma situação que você causou, claro que se for uma pessoa que não se importa com os outros, não vai fazer muita diferença. Mas se a pessoa tinha emoção na flor da pele a ponto de fazer o que fizeram com ela, eu creio que sim, tinha algum sentimento. E que hoje esse remorso seja até mais doloroso do que a reclusão que eles estão vivendo. E eu tenho certeza que nesse exato momento, nenhuma dessas pessoas, nem os 5 que estão lá reclusos, nem as pessoas que incitaram isso, nem a pessoa que inventou isso, não é feliz. Vocês conhecem o meu trabalho, me conhecem, eu não sou nenhuma expert em nada, mas vocês sabem o quanto eu gosto de estudar a fundo, conversar com pessoas da área, desse tema, dessa temática que eu gosto, que é a criminalística, a psicologia. Então, eu venho aqui não só para contar casos para vocês, para ou entreter ou informar, mas eu busco também tentar conscientizar. Longe de mim, gente, pelo amor de Deus, longe de mim. Não me considero melhor do que ninguém, mas eu sou um tipo de pessoa que gosta de estar com os olhos abertos e sempre atentos para olhar o erro de outras pessoas e não repetir eles. Porque é muito mais fácil você aprender com o erro dos outros do que você aprender com o seu próprio erro. Não é mais fácil, mas é menos doloroso. Então, para evitar a fadiga, vamos fazer isso. Eu acredito de verdade que se cada um fizer sua parte, por menor que ela possa parecer, também vai viralizar, assim como viralizam os boatos. Mesmo que seja só ali no seu ciclozinho, porque você conhece umas 2 pessoas do trabalho, umas 2 pessoas da faculdade, essas pessoas conhecem outras, então as coisas boas também viralizam. E sempre lembrando, gente, que o mal existe sim, então a gente procura fazer o bem, falar o bem, mas sempre tomando muito cuidado. Afinal de contas, a gente quer um mundo melhor, mas a gente sabe que existem pessoas que não estão se importando com isso.
Então, é fazer o bem tomando cuidado. Beijos, pessoal, e até o próximo vídeo.